Olá, alunos e alunas do 8º ano, sejam todos muito bem-vindos a mais uma oportunidade de conhecimento da melhor disciplina que existe, digo sempre, ciências. E o nosso assunto de hoje, vamos ver qual vai ser? Olha aí, o nosso assunto de hoje é um assunto super interessante. Nós vamos reconhecer o nosso sistema muscular. Muito bem, aí a gente vai compreender quais são os tipos de músculo, quais são as suas funções. Então, acompanhem comigo na cartela. Sistema muscular é o conjunto de músculos que nos permite movimentação do esqueleto, produção de calor, postura e sustentação do corpo. Observem aí a imagem, identificando vários tipos dos nossos músculos na nossa próxima cartela. Olha só, acompanhe comigo aí. Você tem os vários músculos identificados, consegue perceber que todo o nosso corpo ele é revestido por músculos, desde, olha só, da nossa cabeça até a ponta do pé. Você vai ter músculo fazendo essas atividades de sustentação, de proteção do corpo. A parte posterior também, olha aí na nossa próxima cartela, você tem aí a foto de trás, né, do corpo, também mostrando para você aí que ele é todo revestido de músculos. E aí você tem todos os músculos identificados, porque eles possuem o nome de acordo aí com a proximidade, alguns com a proximidade dos ossos. Por exemplo, o bíceps femoral. Por quê? Porque fica próximo ali ao fêmur. Então, alguns músculos fazem referência aos ossos que estão próximos. Esses músculos, eles são formados por fibras musculares. E o que são as fibras musculares? Olha só na próxima cartela, acompanhem comigo. As fibras musculares são as células alongadas dos músculos. Elas realizam contração e distensão, ou seja, o movimento, né? O que faz relaxar e contrair é o movimento. E aí tem a identificação para vocês dos 3 tipos de músculo: músculo esquelético, músculo cardíaco e o músculo liso. Mais à frente a gente vai entender um pouquinho por que o músculo esquelético tem essa representação, o músculo cardíaco esta representação e o músculo liso também esta representação. Observem também a forma desses músculos, eles mudam de acordo com o seu tipo. Mais à frente a gente vai falar detalhadamente de cada tipo de músculo. A nossa próxima cartela faz referência à actina e à miosina. Não esqueçam esse nome vai acompanhar aí vocês até no ensino médio. Tem questões de vestibulares aí que fazem referência a essas enzimas. Por quê? Porque elas são responsáveis pela contração. Elas são proteínas que estão dispostas em filamentos e realizam os movimentos. E aí no detalhe para você, ó, a gente tem um sarcômetro, que é como a gente chama as fibras musculares. E observem aqui, ó, como se eu pegasse esse detalhe e aumentasse. Olha só, você vai ter actina aqui e você vai ter miosina, destacado em vermelho. Qual é a função, o que elas realizam, como que elas nos ajudam a fazer o movimento. Então, o músculo está relaxado, observem aqui, ó, como a actina está disposta e a miosina. Quando o músculo está contraído, essas enzimas, elas se deslizam uma na outra. Observem aqui, ó, actina e miosina, elas acabam se deslizando uma sobre a outra e aí você vai ter o músculo contraído. Observem aqui comigo todos os movimentos que nós realizamos. O movimento de você esticar o braço, trazer o braço. Você tem aí músculos, ó, esticando e relaxando, relaxando e esticando. E você vai ter essas enzimas, ó, deslizando uma sobre a outra, fazendo com que o músculo fique relaxado ou
ou relaxado ou contraído. São essas enzimas que fazem aí esse movimento. Não esqueçam disso. E agora vamos falar um pouquinho sobre os tipos de músculo, né? A gente já viu aí qual é a função dos músculos, para que eles servem, além de dar proteção, produção de calor, sustentação, postura. Vimos que existe a enzima actina e a miosina que ajudam nos movimentos, fazendo o deslizamento entre elas lá nas fibras musculares. E agora nós vamos ver os tipos de músculo. Olha só na cartela comigo. Os tipos de músculo, a gente vai ter aí músculo estriado cardíaco, o músculo aqui, ó, representado pelo coração. O músculo estriado esquelético, aqui mostrando bíceps e tríceps, e músculo não estriado ou músculo liso. Alguns livros falam músculo não estriado, outros falam músculo liso, é a mesma coisa. E aí mostrando o intestino, né, grosso, intestino delgado. Por que está sendo mostrado isso? Qual é a diferença? Então vamos começar lá com o músculo liso, olha só. O músculo não estriado ou músculo liso são os músculos que têm contração lenta e involuntária, isto é, os movimentos por eles gerados ocorrem independente da nossa vontade. Então, você não tem aí a capacidade de parar de movimentar o seu fígado, você não tem como controlar aí os seus movimentos do intestino. Então, esses movimentos involuntários que eles acontecem independente da sua vontade, é constituído por músculo liso. Olhem na imagem aí que eu trouxe para vocês, mostrando aí, ó, vários órgãos, né, os nossos órgãos que são formados por músculos lisos. Estômago, pâncreas, jejunum, fígado, intestino delgado. Que mais a gente tem aqui? Duodeno, vesícula biliar, fígado, glândulas, você não tem como controlar o funcionamento. Então, esses movimentos que você não tem autonomia, você não diz assim, quero que meu estômago funcione agora, quero que meu intestino funcione ou que pare de funcionar, você não tem esse domínio. Eles são constituídos por músculos não estriados ou músculos lisos. Muito bem. Vamos ao outro tipo de músculo. Olha só. Músculo estriado esquelético. Possuem contração vigorosa e voluntária, isto é, os seus movimentos obedecem à nossa vontade. O músculo estriado esquelético, ele recebe esse nome porque ele está ali, ó, agregado ali aos nossos ossos por meio de um tendão, né, que é um tecido, né, feito com um tecido que liga o músculo ao osso. Então, por isso, ele é responsável pelo nosso movimento. Então, o músculo estriado esquelético, ele tem, você consegue realizar movimentos voluntariamente. Quero levantar minha perna, quero levantar o braço, quero mexer só o punho. Tudo isso porque é formado por músculo estriado esquelético. Então, você vai ter aí a movimentação dele voluntária, você tem controle sobre esses movimentos. Vamos ao outro tipo de músculo, muito específico, o músculo estriado cardíaco. Ah, professora, a senhora disse que o músculo estriado é voluntário, o músculo liso é involuntário. Eu também não mando no meu coração. Em todos os sentidos, a gente não manda no coração mesmo. O músculo estriado cardíaco, ele é um músculo específico para o coração, porque independente dele ser estriado, você não consegue ter domínio sobre ele. Você não consegue dizer, para coração, bate mais forte, bate menos forte. Ele não obedece a sua ordem. Por que isso acontece? Vamos lá ver na cartela. O miocárdio, olha só, cartela anterior a essa, é o miocárdio, o músculo do coração. Ele é tão específico que esse músculo recebe o nome de miocárdio, tá? O músculo do coração que promove os batimentos cardíacos. Olha aqui, sua contração é vigorosa e
involuntária, você não tem domínio sobre os batimentos do seu coração. Então aí, quando a gente conhece esse tipo de músculo estriado cardíaco, a gente fecha os 3 tipos de músculo. Músculo estriado esquelético, músculo liso e músculo estriado cardíaco. Mas o que a gente pode fazer, professora, para garantir aí a qualidade, a funcionalidade do nosso sistema muscular? Vamos ver na cartela? A importância do exercício físico na saúde. Sedentarismo, né? Que é a pessoa que não exerce nenhuma atividade, nem aquela caminhadinha ali dentro do próprio bairro, do próprio conjunto ali para ir à escola, ou ir numa taberna, ou ir num supermercado. Esse sedentarismo, ele prejudica bastante a saúde, a falta de exercício físico. Reparem que o sistema muscular, como todos os outros sistemas, ele precisa de cuidado. E ele precisa que você faça o quê? Movimento. Então, pode aí prejudicar a saúde do nosso sistema muscular. Sedentarismo. Algumas doenças que atingem o sistema muscular, delimitando, né, que as pessoas conseguem ter movimentos encurtados ou perca de movimentos. E principalmente maus hábitos alimentares, né? Comer muita gordura, muito açúcar, isso tudo pode prejudicar, colocando aí camadas de gordura aí em cima do músculo e prejudicando o seu funcionamento. Então fica a dica aí. Exercício físico é bom, muito bom, e não vai ser eu, quase não sai, a primeira pessoa a falar para você que exercício físico faz bem à saúde, e é verdade, agora você sabe cientificamente por que é importante. Aportados desse conhecimento, dessa nossa breve aula sobre o sistema muscular, vamos à nossa dinâmica local interativa. Então, vamos lá. Na nossa primeira questão, sabemos que os músculos esqueléticos são os músculos associados com os movimentos do nosso corpo e a postura. Sobre esse tecido, marque a alternativa incorreta. A alternativa A, exercícios físicos estão relacionados com o aumento da massa muscular. A alternativa B, os músculos esqueléticos são ligados aos ossos pelos tendões. A alternativa C, de maneira geral, os músculos esqueléticos realizam os movimentos antagônicos. D, o músculo esquelético apresenta contração involuntária. A alternativa E, o músculo esquelético é constituído principalmente pelo miócito. Muito bem, vamos à nossa segunda questão, olha lá. Segunda questão. Considere os seguintes músculos. 1. Lisos, responsáveis pelo peristaltismo. O peristaltismo é esse movimento de contração e relaxamento que acontece involuntário pelo nosso organismo para passagem. Aí a gente pode falar do bolo alimentar, quando a gente engole e o alimento vai passando até chegar ao nosso estômago, passando aí por contração e relaxamento, pelo tubo digestivo, até chegar aí ao intestino e fazer o processo da produção do bolo fecal. Então, esse é o movimento de peristaltismo. O 2, estriados, responsáveis pelos movimentos do esqueleto. A alternativa 3, cardíaco, responsável pelos movimentos sístole e diástole. Sístole e diástole é um movimento de contração e relaxamento do coração. Precisam estar dispostos em pares antagônicos, ou seja, de um lado um e de outro opostos, para serem eficientes em sua função. A alternativa A, 1 somente. A alternativa B, 2 somente. A alternativa C, 1 e 2 somente. A alternativa D, 2 e 3 somente. E a alternativa E, 1, 2 e 3. Analisem, respondam e participem conosco, que daqui a pouco a gente volta para a correção.
Muito bem, estamos de volta e vamos então à nossa correção. Na primeira questão, eu perguntei de vocês o seguinte: sabemos que os músculos esqueléticos são os músculos associados com os movimentos do nosso corpo e a postura. Sobre esse tecido, marque a alternativa incorreta. Você tinha 5 alternativas e a resposta correta é a alternativa D. Lógico, o músculo esquelético apresenta contração involuntária. Essa é a questão errada, porque nós sabemos que o músculo esquelético apresenta contração voluntária, tá? É o músculo que apresenta, ali está, o nome já diz. Olha lá o comentário. O músculo estriado esquelético possui contração voluntária, ou seja, somos nós que controlamos esse movimento. Os músculos lisos e cardíacos, por sua vez, apresentam contração involuntária. Muito bem, parabéns para quem acertou. Vamos para a questão 2. Na questão 2, o conceito era o seguinte: considere os seguintes músculos. E aí você tem os 3 tipos de músculo e as suas características, e a gente tinha a seguinte pergunta: precisam estar dispostos em pares antagônicos para serem eficientes em sua ação. Qual? E aí a resposta correta, é lógico, é a letra B. 2 somente, com certeza. Olha lá o gabarito. Os músculos estriados atuam em movimentos antagônicos, sendo que um exemplo clássico ocorre entre o bíceps e o tríceps, né? Que são os músculos do braço. Enquanto o bíceps está contraído, o tríceps está destendido. Este antagonismo faz com que o antebraço seja puxado. Olha só, a gente relaxa o braço. Quando o braço levanta, os músculos antagônicos, um vai ficar relaxado, o outro vai ficar estendido, né? Vai ficar contraído. Então, o músculo, a resposta correta aí é a letra B, né? O músculo estriado esquelético. Muito bem, quero muito agradecer a participação de todos que assistiram a aula, que contribuíram conosco, e até uma próxima oportunidade. Até mais! A sua aula continua no próximo vídeo.